A adubação verde é um sistema extremamente importante para te fazer recuperação e manutenção da qualidade e da vida do solo. Essas áreas todas aqui, quando a gente veio para cá, eram áreas muito erodidas. Essa área atrás de mim, por exemplo, imagina, isso aqui era uma olaria. Ninguém acreditava que ia poder produzir alguma coisa. Hoje eu estou fazendo arroz alagado atrás dessa área aqui. A base foi de recuperação desse solo, foi a adubação verde. Então, com a adubação verde, tu consegue recuperar solos muito pobres e tu consegue manter a fertilidade ao longo dos anos. E cada ano que passa, tu vai ter um solo melhor. Ela melhora a fertilidade do solo, melhora a estrutura do solo, aumenta a matéria orgânica, reduz o crescimento de planta daninha, que é o problema de muita gente, pelo fato do solo ficar completamente coberto pelas plantas, abafa as plantas, mata elas por falta de sol, ou seja, mata as plantas invasoras por falta de sol, e também pela competição de nutrientes. E a adubação verde também faz um papel extremamente importante porque ela reduz a temperatura do solo, mantendo o solo por mais tempo coberto. Obviamente tu vai ter mais umidade, então tu preserva a vida do solo por mais tempo. Tu vai ter um solo com umidade por mais tempo. Essa é outra vantagem da adubação verde. E com isso, obviamente, tu vai preservando a vida do solo, vai ampliando a vida do solo. E tu protege contra a erosão, ajuda a prevenir com relação à lixiviação, às vezes com chuvas muito fortes, e tu não tem também perda de nutrientes por lixiviação. Algumas plantas de adubação verde, como as leguminosas, por exemplo, fixam nitrogênio e fixam um monte de nitrogênio do ar no solo, o que é essencial para o crescimento das plantas. Como a adubação verde também melhora a porosidade do solo, com isso tu facilita a penetração de água e ar, o que é vital, obviamente, para as plantas. Então a adubação verde ela tem várias funções dentro do sistema de produção de alimento. E ela melhora muito a estrutura do solo, adicionando com isso vários nutrientes. E à medida que toda essa massa da adubação verde começa a decompor, ela começa também a liberar outros nutrientes essenciais, como o fósforo, por exemplo, o próprio carbono. E pelo simples fato do solo estar coberto, tu tem um aumento de até 40% de liberação de potássio no solo. Então são questões que a gente realmente tem que levar muito em consideração. Ela aumenta a matéria orgânica. Essa decomposição da adubação verde adiciona mais matéria orgânica e melhora o que? A capacidade do solo de reter mais água, melhorando a estrutura do solo. E isso é extremamente importante porque tu tem uma penetração das raízes do teu cultivo muito mais fácil. E essas raízes também da adubação verde vão fazendo o quê? Criando poros no solo, vai aprofundando o solo, vai quebrando o solo, vai fazendo com que tu tenha um solo mais fofo. O feijão guandu, por exemplo, é uma planta muito interessante porque ele tem alta capacidade de descompactar o solo, além de fixar nitrogênio. E no momento que essa matéria orgânica vai se decompondo, ela vai também agregando, ou seja, vai juntando os agregados do solo. E isso estimula, obviamente, a vida e então começa essa simbiose a ser acelerada em função de todo esse processo. Temperatura, matéria orgânica, tudo isso vai criando uma ecologia de fertilidade no teu solo. No momento que tu começa a fazer adubação verde, tu vai aumentar a presença de micro-organismos benéficos nos solos e macro-organismos também, com as minhocas, por exemplo. Então, essas plantas todas cobrem a superfície, já protege da erosão eólica, protege da erosão hídrica. E só para te ter uma ideia, se perde até 700 milímetros por ano pelo vento e por o solo exposto. Então, no momento que tu tem um solo coberto, tu já tem um grande agregado nesse sentido. E tem regiões do Brasil que chove apenas 700 milímetros. Então, a adubação verde é essencial nesse caso. Fora isso, como já disse, reduz um monte o crescimento de erva daninha, por causa da densidade de plantas que tu coloca e ela mata por abafamento. A adubação verde também previne muito a lixiviação de nutrientes, porque tu tem uma quantidade de palha de matéria orgânica que vai estar inserida nesse solo. As plantas absorvem e retêm os nutrientes solúveis, impedindo que seja lavado pelo solo, por chuva forte, por exemplo, e reduz a temperatura do solo. E no momento que o solo está todo coberto, tu tem menos variação térmica, e com menos variação térmica tu melhora toda a condição de vida do solo, da microvida, das plantas também. Então tudo isso vai favorecendo para que tu tenha um cultivo melhor. E ao longo dos anos isso só vai melhorando, ou seja, porque você vai incrementando matéria orgânica e isso vai trazendo mais vida no teu solo. E a condição térmica, variações térmicas são questões que para qualquer ser vivo faz diferença. Em vez do ser vivo estar gastando energia para tentar regular a temperatura do corpo, ele está crescendo. E esse é um dos fatores importantes da adubação verde. E essa estrutura toda no solo, obviamente, aumenta a infiltração de água, melhora a estrutura do solo.
Então essa matéria orgânica toda e as raízes dessas plantas todas fazem com que tenha uma melhor infiltração de água e retenção de água no solo. Isso tudo é extremamente importante em função de todo um clima mudando, de estiagem, isso vai ajudar muito no teu cultivo. E reduz muito também esse escorrimento superficial que a gente perde um monte de solo e nutrientes por aí. Outra coisa importante, ela atrai insetos benéficos. Alguns adubos verdes também podem atrair insetos benéficos para polinização e para predadores de pragas, por exemplo. Então são inúmeros benefícios da adubação verde e a maioria dessas plantas consegue fixar entre 100 a 200 kg de nitrogênio por hectare, imagina. Então, e mais de 50 toneladas de matéria orgânica por hectare. Então é um sistema barato, prático, ou seja, muito rápido de fazer. Em 2 ou 3 meses tu já tem essa quantidade de massa, tu já tem toda essa fixação de nitrogênio e pode ser feito também em grande escala. Então a adubação verde realmente é algo que a gente tem que levar muito em consideração para quem quer recuperar solo ou para quem quer melhorar a fertilidade do solo do lugar que tu já está plantando. E aí tu tem uma lista de plantas que tu pode trabalhar. Feijão guandu, feijão de porco, labi-labi, mucuna, crotalária. Depois as gramíneas, tu pode entrar com várias gramíneas, um sorgo, milheto, enfim, dá para fazer uma série de coisas. E a gente trabalha também um coquetel de sementes, onde a gente junta todas essas sementes e coloca tudo junto no campo. Aí eu posso colocar uma diversidade gigante de coisas, incluindo abóboras e milho e tudo mais. E aí com isso eu crio uma grande quantidade de massa no terreno, onde eu vou colocar mais de 50, 60, às vezes mais de 70 toneladas de massa por hectare e o resultado é fantástico. Então, a adubação verde é o santo remédio para quem quer recuperar solo ou manter o teu solo saudável. Acompanhe a gente aqui que a gente está sempre trazendo informação sobre agricultura orgânica, sobre permacultura e sobre bem viver no campo.